Quando nascemos, já encontramos, seja na família, seja na comunidade onde vivemos, um passado materializado em papéis. Documentos diversos, seja certidão de nascimento, de batismo, retratos de nossos avós. Enfim, o mesmo acontece com a igreja. Papéis são acumulados, fotografias são guardadas, tudo a contar algo do passado. No caso, da história da Diocese de São João del Rei. Um acervo grande, que está aberto para pesquisas e até mesmo visitas. Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Cláudio Guimarães, ele que é responsável pelo arquivo da Diocese de São João del Rei. Mas antes de começar a nossa conversa, Cláudio, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, para que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Cláudio, então vamos começar a nossa conversa. O que é esse departamento de arquivo na Diocese? Bom, o departamento de arquivo é um dos departamentos importantes que a Diocese possui. Né? Toda a história da Diocese, desde a sua fundação, ela se encontra no arquivo. E hoje a Diocese ela tem 2 espaços de arquivo, no caso, de documentos. Não, a Diocese, na verdade, ela tem 3 espaços de arquivo. Né? Como a Diocese ela foi formada de Campanha, Juiz de Fora e essa região nossa de São João del Rei, ela possui uma parte do arquivo, está sob a tutela da Paróquia de Santana de Lavras, uma outra parte está sob a tutela da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar e uma parte, a parte mais recente, aqui na Cúria Diocesana. E Cláudio, vamos para o ponto inicial. Qual que é a importância de se manter e preservar esses documentos na igreja? Bom, os arquivos, eles guardam a memória, eles guardam a história da nossa igreja. Até bem antes da diocese se tornar uma diocese, né? Desde a fundação de São João del Rei. Então, o arquivo ele traz toda a história de um povo. É uma memória, né? Por isso a importância de se preservar o arquivo. E, Cláudio, quando se fala em documentos, pensa questão de escritura, papelada, dessa forma, mas não. O acervo conta com vários objetos variados, né? Que eu estou observando aqui, tem quadro, tem uma lembrancinha, tem vários detalhes. Isso tudo faz parte do acervo? Bom, o arquivo ele pode ter vários tipos de suporte, né? Então muitas pessoas acham que o arquivo está mais em cima do suporte de papel. Papéis jurídicos, na verdade. Né? Então o arquivo é tudo aquilo que traz uma memória. Nós temos aqui no nosso arquivo, o nosso arquivo ele é dividido em várias seções. Mas nós temos aí os museus, né, que trazem uma boa parte do arquivo também. Na nossa diocese nós temos 2 museus, o de liturgia e o de arte sacra. Né? Nós estamos no espaço aqui do arquivo que guarda as fotografias, que são suportes também de CD, de fitas cassetes. Né? Hoje nem faz uso mais, mas isso tem que ser arquivado. Os quadros, né, como você falou, lembranças, os cartões que os bispos recebiam, são vários tipos, né, de arquivos que nós temos, que guardam a memória da nossa igreja, a memória de um povo. Por isso é que é importante, né, quem está à frente aí das paróquias, das comunidades, terem também esse arquivo para guardar a memória. E, Cláudio, eu te pergunto, como perceber, ou melhor, dar valor ao objeto enquanto um acervo memorial? Porque é muito comum as pessoas não darem tanto valor em um objeto, até mesmo quando a pessoa está viva, né? Dá valor quando dá essa visão a partir do falecimento de alguma pessoa. E isso acaba perdendo o material, né? Acaba perdendo o documento. Como a pessoa perceber
que ali não se trata apenas de um objeto qualquer, mas de algo memorial para a comunidade? Bom, nós podemos pegar, por exemplo, a nossa casa, a nossa família. Né? Nós guardamos, registramos em fotos, cartas, coisas importantes, aquilo que toca mesmo a pessoa. Então, eu acho interessante, por exemplo, vamos trazer para a nossa igreja. O bispo, todos os documentos do bispo têm caráter histórico. Ele não é, porque o arquivo ele tá dividido em arquivo corrente, aquele que você usa todos os dias, o arquivo intermediário, são aqueles documentos que você sabe que eles ainda estão sendo usados, mas que não há necessidade de usá-los todos os dias. E os arquivos históricos, que trazem documentos antigos, né, documentos assim de muita relevância. Nós temos aí documentos de 1713, 1714. Então, e daí para cá, né, nós temos esses documentos, que são chamados documentos históricos. Para a igreja, o documento ele fica histórico a partir dos seus 60, 65 anos. Mas o bispo, todos os documentos dele têm caráter histórico. Daí a importância de se guardar todas as correspondências que o bispo emite, todos os documentos que o bispo emite, né? Então, lá na paróquia, é importante, por exemplo, vamos pegar uma comunidade, o livro de ata da comunidade, que vai registrar todos os eventos, as fotos, que a comunidade vê que tem relevância, por exemplo, dentro de uma quantidade de fotos, eles escolhem algumas para ser arquivadas, registra lá um pouco da história, a data para não se perder, porque uma fotografia também sem um pequeno histórico, ela não tem relevância histórica, porque depois ninguém vai saber o contexto daquela foto, né? Por exemplo, notas fiscais, se tiver relevância para a comunidade, ou contar a história, por exemplo, a construção de uma igreja, dentro da possibilidade, se eles verem que isso é importante. Então, tudo aquilo que conta uma história, né, nós temos aí pessoas de relevância dentro da igreja. É importante ir guardando isso. Futuramente, isso vai ser fonte de pesquisa, né? Então, tudo isso nos ajuda a contar a história. Você falando de ata, é importante só reforçar que a ata tem um modo específico, né, de ser feito. Tem. Tanto os livros de ata quanto o livro de tombo das paróquias, onde o livro de tombo é um livro, um pequeno diário que o padre registra ali os acontecimentos relevantes, e o livro de ata, né, as reuniões, todo o processo, tudo tem que ser escrito à mão e à caneta, né? Não se usa, a gente costuma ver, por exemplo, digita uma ata e cola no livro. Não pode. O livro não pode colar fotos, não pode colar programação de festa. O livro ele tem que ser registrado à mão e, de preferência, com uma caneta que depois a tinta não se perca, mesmo que haja um acidente com esse livro. Por exemplo, você cola uma ata, corre-se o risco desta ata descolar do livro e perder um registro. Então é importante que isso seja feito à mão e à caneta, com letra legível. Até mesmo pela questão de adulteração, né? Sim, sim. E incluindo nessas questões do livro de ata, os livros importantes de registro de batismo, casamento, as paróquias que têm cemitério, os livros de óbito, né, com letras legíveis, porque tudo isso geram documentos, geram pesquisas. Então, tem que ser muito bem feito. A gente pensa em termos de futuro. Né? O documento novo de hoje ele vai ser o documento de arquivo, o documento de pesquisa de amanhã. Agora abordando a outra vertente do arquivo, não só do guardar, mas também da pesquisa. São muitas as pessoas que procuram aqui o arquivo da Diocese
para fazer essa pesquisa, seja de documentos pessoais, como batismo, certidão de casamento, ou qualquer outros detalhes dentro da caminhada da igreja, né? E como que funciona essa parte de oferecer esse espaço para atendimento das pessoas? Bom, as pessoas, nós temos uma procura muito grande. As pessoas entram em contato, nós enviamos para a pessoa uma solicitação de pesquisa no arquivo, Isso no caso de certidões, de de tudo, tudo? tudo, tudo, tudo. Certas pesquisas precisam da autorização direta do bispo, né? Então é enviada uma solicitação, o nosso arquivo, ele tem regras, né? Para as pesquisas nas paróquias também tem regras. É importante aquela paróquia que ainda não tem conhecimento entrar em contato aqui com a Cúria, que nós fornecemos essas regras de uso do arquivo. Depois dessa solicitação preenchida, aí nós procedemos à busca, né, nos livros e emitimos as certidões, tanto aqui, assinada pelo chanceler, quanto na paróquia. Quando esse livro está sobre a tutela da paróquia, quem assina a certidão é o pároco. Quando está sobre a tutela do arquivo eclesiástico diocesano, quem assina é o chanceler do bispado, né? Então, essa procura é uma procura grande. Quando esse documento está em algum livro na paróquia, nós fazemos aqui uma solicitação para pesquisa na paróquia, não mais no arquivo diocesano, na paróquia, né? É importante esses cuidados com os arquivos porque nós vivemos nos dias complicados. Tem pessoas que vivem do roubo e da venda não só de imagens sacras, mas também de documentos. Então muitas paróquias têm o seu acervo de partituras, de músicas antigas, né? Então tudo isso precisa ser preservado e precisa ser muito bem guardado. Então não é porque a pessoa chega lá para fazer uma pesquisa que a gente já vai abrindo todo o espaço. Até porque tem um cuidado específico, né, com o material, principalmente com o papel, né? Não é Isso. qualquer luz que pode estar próximo, Tem toda uma regra de uso do arquivo, para que né? não ocorra uma deteriorização com o O tempo. primeiro passo é saber o porquê a pessoa está buscando o arquivo, que tipo de pesquisa, porque se for por exemplo, para escrever um livro, ela tem um comprometimento com o arquivo de mandar um exemplar desse livro para que ajude futuros pesquisadores. Então, tem todo um caminho a ser feito, porque, igual eu falei, é uma forma também de preservar os documentos. Muitos documentos não podem ser manuseados. Aqui, os arquivos da Diocese de São João del Rei, seja aqui, seja com a sede no Pilar ou lá em Lavras, eles têm a margem de qual época? De que ano, qual século? Como eu falei, os arquivos, me parece, se eu não me engano, Qual que é o mais de antigo? 1700, 1717, 1718. Mas isso deve ser documentos soltos, né? Porque quando formou-se a Diocese de São João del Rei, Mariana enviou para cá alguns documentos, que nós fazemos parte lá também. A Diocese de Campanha, me parece que Juiz de Fora também encaminhou alguma coisa, né? Então, 1720, 1728, né? Mas nem todos os registros. Até porque, por mais que São João del Rei tenha igrejas aí centenárias, né? A diocese mesmo em si, ela é recente, E né? sem falar que nós temos uma lacuna temporal, né? De livros que aconteceram sinistros com eles, livros que foram perdidos, que sumiram, né? Livros que foram queimados em incêndios em igreja. A gente sabe que a eletricidade é muito recente, então nós temos lacunas temporais e muitas vezes nós não achamos determinadas pesquisas por causa desses acidentes, Fora né? mesmo a questão do cuidado, né? A valorização da parte histórica é mais recente, né? É Sim, um cuidado que se tem por agora, um pensamento que se tem hoje,
Antes não tinha, não Sim, se tinha tanto. essa organização do arquivo, o nosso arquivo ainda está em organização, porque é um processo lento, é um processo demorado, porque nós temos o que 5 ou 6 anos, né, que nós começamos assim ativamente a organizar o arquivo da diocese. Ainda tem muito chão, mas é interessante que com essa oportunidade a gente pede que nas paróquias também olhe bem os espaços que são usados para arquivar os livros, os documentos, a história da paróquia. Tem que ser espaços que não contenham umidade, né? São espaços que não tenham a presença aí de insetos, né? Esses livros têm que ser olhados diariamente. Então, são coisas assim, cuidados que as paróquias têm que ter. E as paróquias que tiverem livros, documentos antigos, né, se for difícil para elas manter esses documentos, elas podem encaminhar aqui para a Cúria Diocesana, como já foi pedido há um tempo atrás, que alguns livros de determinadas épocas, que eu não me recordo aqui, que fossem enviadas para o arquivo diocesano. E Cláudio, para a gente encerrar nossa conversa, reforçar, na verdade, que você até já havia comentado, se a pessoa tem interesse, se ela está aí numa pesquisa, como fazer para ter acesso a esse material? Bom, ela pode entrar em contato com a Cúria Diocesana, ou por e-mail, ou por telefone, né? E ela vai receber essa solicitação, marcar a hora, porque para poder lidar no arquivo dentro da nossa regra, ela tem que ser acompanhada, né? Então, marcar a hora não é a hora que eu chego, tanto no arquivo aqui, como o de Lavras, como o da Catedral, né? Porque a Diocese não possui um espaço para abrigar todo esse arquivo, né? Que precisa marcar a hora. Caso for para certidões, tem que esperar um pouco, porque são muitos pedidos, tem que ter um pouquinho de paciência, mas à medida do possível a gente vai trabalhando, a gente vai respondendo todas as necessidades das pessoas. Quando esse arquivo não se encontra na nossa diocese, nós fazemos um encaminhamento da pessoa aí para as paróquias, para as dioceses, né, onde estão os documentos. Então a gente procura, no máximo, ajudar os pesquisadores. Nosso arquivo nunca está fechado, mas tem regra, né? Muitas vezes as pessoas confundem. Eu não fui. É porque não seguiu bem as regras do arquivo. Se não tiver regra, fica complicado manter esse arquivo vivo, né? Porque não existe arquivo morto. O arquivo está sempre em movimento, sempre em uso, né? Uns muito, outros poucos, mas o arquivo é muito importante, tanto para a diocese como um todo, para as paróquias e para a comunidade. Sim, a identidade. Por que eu reforço, né? Se uma comunidade passa a ser uma paróquia, não é, a história dela não começa daquele momento que ela passa a ser paróquia. A história ela vem antes, quando ela começou a ser comunidade. Então, daí a importância de se manter toda essa história, né? Porque teve uma origem. Então, é importante a preservação desde o início dos documentos. Tá? É valorizar a história. É valorizar a história. Né? É valorizar e que essa história possa, né, futuramente contar também um pouco para a juventude, para as crianças, como nós trabalhamos nessa nossa época. Como o arquivo conta um pouco da história de um povo, como aquele povo vivia, os seus preconceitos, os seus jeitos, né, a sua forma de celebrar, Suas características. suas características. Então, daí a importância do arquivo. Cláudio, muito obrigado por essa conversa e agradeço também você pela companhia. Semana que vem, mais um encontro marcado. Um grande abraço.